Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores dos clubes, bem-vindos. Até que enfim temos uma boa notícia no São Paulo. Eu ia gravar o vídeo no intervalo do jogo, já estou com a bola da final da Copa, que eu sou meio doente com essas coisas. Eu ia gravar o vídeo no final do primeiro tempo, porque eu ia emendar, né, depois do jogo da Espanha contra a França, eu ia emendar no TMC Sport, lá no segundo tempo, mas eu fiquei esperando sair a votação do Dedé Mocó, né, porque ia sair depois das 5 da tarde, então eu falei, eu gravo depois do programa, o programa acaba às 8, eu gravo rapidinho, e aí saiu a informação, né, que o Dedé Mocó, o Conselho Deliberativo se reuniu e expulsou do quadro associativo, né. Ele está sendo investigado por gestão temerária e, inclusive, esse caso é alvo de inquérito da polícia, né? Ele continua sendo investigado da polícia. Eu confesso para vocês que eu tinha falado, que eu tinha até batido uma aposta com vocês, que eu achava que não ia acontecer absolutamente nada. Só que aí, o que eu acho que aconteceu ontem, eu participei da live do Somos Todos São Paulinos e o Flávio Max entrou ao vivo, que ele estava acabando de sair da reunião, da votação, que ele participou, e ele falou, e eu perguntei para ele o seguinte, que se os conselheiros, os caras que se acham donos do São Paulo, eles tinham sentido a pressão da torcida de internet, né, que é tão criticada, o torcedor de sofá, criticada por bobalhões, que acha que essa torcida de internet, só porque é de internet, que não frequenta o estádio, acha que essa torcida não tem força. Tem força sim, tem muita força, tanto que se não fosse essa torcida, o Casares estava lá até hoje, o Schwartzman estava lá até hoje, eu tenho certeza disso. E eles sentiram a pressão e aí, para minha surpresa, votaram pela expulsão desse cara. Eu acho que essa detetização do São Paulo é obrigatória se você quiser aspirar alguma coisa. Precisa limpar o clube de cabo a rabo, mas ainda falta muita gente, ainda falta Casares, ainda falta Outen, ainda tem que ver Belmonte, ainda tem muita gente lá que não vai fazer a menor falta, que ao contrário, né, que se estivesse longe do São Paulo, com certeza o São Paulo estaria melhor. O Casares, é bom lembrar, faz parte do Conselho Consultivo, né? Ele faz parte do Conselho Consultivo, ele, o Aidar, o Leco, esses caras fazem parte do Conselho Consultivo. Mas não deixa de ser uma boa notícia que esse cara, que diz até que é santista, que dizem que esse cara é santista. Então, é um cara que dentro do clube ela é tido como uma figura execrável. E pelo menos esse cara já não é mais associado do São Paulo. Agora, vai ter que... continua sendo investigado pela polícia. Então, não para por aí. Não é que agora ele foi expulso, vai poder dormir tranquilo. Não é bem assim. Então a gente vai continuar acompanhando as investigações, porque se esse cara prejudicou o São Paulo, se esse cara for condenado, se a justiça condená-lo por ter tirado alguma coisa do São Paulo, ele tem que devolver. E aí vai cumprir, se ele for condenado, lembrando que ele não foi condenado a nada ainda, porque ele está sendo investigado, mas se for condenado, se cometeu crime, se errou, se cometeu crime, seja punido e apodreça na cadeia. Se for inocentado, vá seguir a vida dele longe do São Paulo, vai lá para Santos, no clube que ele torce, dizem que torce, vai lá para Santos na praia, fica lá e passa longe do São Paulo. Mas as investigações contra ele continuam. Tem várias denúncias, ele está sendo investigado, a polícia investiga corrupção no clube social, então ele continua sendo investigado. Mas graças a Deus, sócio do São Paulo ele não é mais. Então só para sempre ressaltar que a força da torcida que cobre esses caras, mídia alternativa, o pessoal da mídia alternativa combativa, dessa imprensa alternativa verdadeiramente independente, porque tem muitos que não são também, os verdadeiramente independentes, a força, e você aí na sua rede social, você cobrando, você fiscalizando, você questionando, como eu acho que tem que ser o papel do torcedor que ama a instituição, mais uma vez, na minha opinião, foi fundamental. Porque eu duvido que se não tivesse o oba-oba todo que teve na internet, as cobranças que a gente viu na internet, duvido que aqueles conselheiros acomodados não teriam mantido esse cara dentro do clube. Então, uma boa notícia. Sentiram a pressão, na verdade é essa, sentiram a pressão. Bom, agora o que eu queria falar com vocês, ontem eu gravei o vídeo mais cedo e fui para a TMC e lá no programa a gente ficou sabendo da saída do Alan Franco e desse tal de Buta aí, desse lateral de 31 anos que está sem clube. E hoje saiu a informação que o Domingos Duarte, o zagueiro lá, que tinha parado de responder para o São Paulo, esperando aparecer proposta para ele, entrou em contato de novo com o São Paulo, porque agora ele aceitou baixar salário, porque não apareceu proposta. E hoje saiu que o Tapia pode estar indo embora. Eu queria falar primeiro do Alan Franco. O Alan Franco é o seguinte, vai para o México, né, para jogar no futebol mexicano, no Tigres,
E aí, as informações de bastidores que rolaram hoje, porque ontem saiu essa notícia, o São Paulo vai vai ganhar $500 mil e esse empréstimo prevê uma compra fixada de $1,5 milhão de dólares. No final desse vínculo, ele ainda pode aumentar o vínculo até o final de 2027, vai até o final de 2026. Aí surgiram as informações do seguinte, que o Alan Franco estaria muito insatisfeito por atraso de salários, que o São Paulo deve para ele. Ele viu que ele não ia ter espaço com o Dorival, e outra, o staff dele, por causa da dívida, teria ameaçado o São Paulo de acionar a FIFA. E isso gerou um mal-estar, e aí ele... E você lembra que o Alan Franco era um jogador das contusões misteriosas, né? O Alan Franco tá sentindo um desconforto na orelha, tá sentindo um mal-estar no cabelo, aí ele ficava fora vários jogos. É claro que isso tá evidente que essa informação é verdadeira, que ele tava com o salário atrasado, como o São Paulo atrasa o pagamento dos caras. E ele... Porque assim, gente, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O cara, pra mim, é um jogador preguiçoso, desinteressado, que não tava nem aí pra nada, um jogador vida que segue, e um zagueiro absolutamente normal. Mas isso é uma coisa. A outra coisa é o cara não receber salário. A outra coisa é o cara não receber em dia. É não receber o que foi prometido pra ele. Então, como é um clube falido, é um clube que não paga jogador, que só toma transfer ban, é um time que traz o Arboleda de volta, é um time que se submete a isso tudo, merece que o jogador fale, eu vou acionar na FIFA se eu não receber o que vocês me devem. E aí o cara vai embora. Aí vem o tal do Buta. Eu até falei no programa, levei uma bronca do Benja que ele entendeu errado. Quando o repórter falou, eu falei, a minha expressão foi, Buta que pariu. Um lateral direito de 29 anos, não 31, 29 anos, tá sem clube. Aí ele vem, tá pra acertar aí. Aí ele vem, uma posição que já tem o Lucas Ramon, já tem o Felisberto e o Mike. Vai ser o quarto lateral direito. Isso porque o Cedric já não faz mais parte dos planos, que renovaram o contrato, lembra? Vamos lembrar sempre dessas situações. Então vem o cara para ser o quarto lateral. Aí surge a história de novo desse Domingos Duarte, porque o São Paulo tem que ir atrás de um zagueiro agora que perdeu o Alan Franco. O São Paulo fez a proposta, o cara nem respondeu, tá aí há 2 semanas sem responder, esperando aparecer proposta, porque acabou o contrato dele com o Getafe. Agora, como não apareceu proposta, o São Paulo entrou em contato de novo com o cara, para receber menos salário. Ele aceitaria receber menos. Aí surgiu hoje que o São Paulo está encaminhando a proposta, o empréstimo do Tapia para o Columbus Crew dos Estados Unidos. Um cara que recentemente também renovaram o contrato dele. Até registraram no BID essa renovação de contrato. Aí eu fico perguntando para vocês, me pergunto o seguinte, o São Paulo demitiu o Rui Costa e continua com essas negociações, eu vou chamar de estranhas. Eu vou chamar de estranhas porque eu não consigo entender você investir milhões em Cotia, milhões que são investidos lá há tantos anos, com aquela estrutura que tem lá, que se bem que a estrutura meio que apodreceu na mão do Schwartz, aqueles caras lá, que lembra que tinha problema no gramado, tudo podre, caindo aos pedaços lá, porque os caras conseguiram destruir até Cotia. Mas eu tô falando, o investimento lá é altíssimo. E eu no programa ontem, eu fiz essa pergunta lá pra bancada, pro Dodô, pro Dentinho, pro Benja, pro Galvão, eu perguntei o seguinte, se você tem um investimento que o São Paulo faz em Cotia, se você tem aquela estrutura gigantesca que tem lá com centenas de jogadores, se você tem aquela estrutura com todo o dinheiro que é investido lá, você investe nessas categorias de base do São Paulo e você não consegue encontrar um jogador melhor que esse zagueiro, desse tal de Gustavo Duarte aqui. Você tem uma categoria de base que se investe em milhões, que você não tem um atacante que seja melhor que o Tapia. Você não tem uma categoria de base que se investe em milhões, que não tem um lateral direito melhor que um tal de Buta, de 29 anos. Então fecha a Cotia, fecha. Não faz sentido você investir tanto dinheiro para trazer esse tipo de jogador meia boca aí, que vem para cá para encerrar a carreira, ganhando milhões. O tal do Vitor Sá vai ganhar 1 milhão por mês, gente. E aí vem um outro aspecto dessa gestão podre aí. Aí o Caleri quer ganhar 1,7 pau. Se for ver o Luvas que estão devendo, que é um clube falido devedor caloteiro, se for ver as metas que ele vai bater, que ele propôs, o Caleri vai ganhar 2 milhões, quase 3 milhões por mês. Mas aí, eu tava conversando com um amigo, ele me abriu os olhos, ele falou, Barolo, a culpa não é do Caleri.
A culpa não é do Caleri. O Caleri tá lá e ele vê um Vitor Sá chegando ganhando 1 milhão. Ele vai pedir 2. É verdade, tem razão. Eu não tô falando que tá certo. Eu não tô falando que tem que ganhar, que o Caleri tem que ganhar 2 milhões, 2 milhões e meio. Mas eu tô falando, se você trabalha num clube, você é o Caleri, que pra muitos é ídolo, pra muitos é um gênio da bola, pra muitos é um Van Basten, é um Romário, é um fenômeno. Se você tá lá e você vê um Vitor Sá chegando para ganhar 1 milhão por mês, se você vai renovar contrato, o clube devendo 7 milhões para ele, eu vou pedir 3 milhões também, porra. Se o Wendel ganha 1 milhão, se eu sou o Caleri, eu vou pedir 10. Ué, então a culpa realmente não é do jogador, se bem que eu não falei que a culpa era do Caleri, mas se bem que dizem que ele tem um amor pelo São Paulo, tem torcedor que acredita nisso, né? Que ele tem amor pelo São Paulo, que o jogador ama o clube, então se eu amo o clube, eu falo, pô, eu sei da situação do São Paulo, né? Então eu não vou pedir pra ganhar 2 milhões e meio por mês, eu vou pedir pra ganhar menos. Mas isso também não me iludo, não tem amor nenhum, esses caras não têm amor nenhum pelo São Paulo. Quem tem amor somos nós. Mas se eu tô no lugar do Caleri, eu faço a mesma coisa. Vocês vão pagar 1 milhão pro Vitor Sá e eu vou ganhar quase a mesma coisa que ele? Não, eu quero ganhar 3 vezes mais. É isso. Mas o que eu queria entender é como que na categoria de base não tem ninguém melhor que o Tapia. Não tem ninguém melhor que o Buta. Não é possível que não tenha, gente. Não é possível. Ou aquilo é muito mal administrado, que não tem jogador, e se não tiver jogador, fecha. Não faz sentido. Você vende lá Cotia, se livra de tudo aquilo, não investe mais 1 centavo e pega jogador lá do Nacional, pega jogador do Vila Churupita, do Primavera, e pega esses caras pra jogar o Sub-20 ali. Porque o Sub-20 também só dá vexame. Todo ano luta pra não cair. Então, pra mim, isso mostra claramente que as categorias de base do São Paulo foram abandonadas, né? Tanto que estava na mão do tal do Schwartzman, e a categoria de base, que até o Dodô usou como exemplo no programa, que na época dele, o Tele Santana falava assim, gente, tá faltando um atacante, chama lá na base, qualquer um, pega lá, porque tem um monte. Então pega lá, na base tá sobrando atacante bom, traz aí para formar o time principal. Eu tô falando que lá atrás era assim que funcionava. Então, gente, tem um moleque da base, eu lembro que uma vez o André, o lateral, eu participei de um podcast com ele, ele falou... Valor, a gente ia, os moleques da base iam jogar contra os profissionais, a gente dava canseira nos profissionais. Os profissionais do Raí, Pintado, aquele time campeão do mundo, lá, Palhinha. Os moleques iam jogar contra eles e davam trabalho para os caras. E de tanto moleque bom que tinha na base do São Paulo. E hoje sumiu? Sumiu como sumiu? Só tem cabeça de bagre na base? Você tem que trazer o Buta. Você tem que pegar esse zagueiro velho lá do Getafe, que não tem clube. Tem que trazer um Vitor Sá para ganhar 1 milhão e pouco por mês? Sério, então fecha a Cotia. Mas tá vendo? É aquilo que... Lógico que eu tô sendo irônico quando eu falo para fechar a Cotia. Aquilo precisa ser melhor administrado. Na verdade, tudo no São Paulo precisava ser melhor administrado. Mas a base, gente, por isso que chama base, a base é tudo. A base poderia salvar o São Paulo esportivamente, poderia salvar o São Paulo financeiramente. Então só você vê, não é uma questão de opinião, é só você ver. Não tem os melhores lá, não são os melhores. Você tem uma categoria de base que era comandada até pouco tempo atrás por um cara que foi expulso do São Paulo por esquema de camarote clandestino, que ele ganhou, você ganhou, todo mundo ganhou. A gente não tem os melhores, a gente não tem... o próprio centro de treinamento foi abandonado, a gente não consegue formar jogador, a gente só tem jogador mediano, que quando sobe pro profissional não se destaca porque não tem qualidade para se destacar. Quando aparece um jogador mais ou menos é vendido a preço de banana, que tem o pior presidente da história fazia. Então você percebe? Como tudo, é uma bola de neve, as coisas vão acontecendo e aí você estoura lá na frente. O que é estourar lá na frente? É um time que não ganha nada, é um time que luta para não cair todo ano, é um time que disputa a Sul-Americana. É isso. Por péssimas administrações, por péssimas gestões. Então, enquanto não mudar estruturalmente, enquanto não tiver gente profissional séria trabalhando nas categorias de base do São Paulo, porque como o próprio nome diz, eu repito, é a base. Enquanto a gente não tiver gente séria trabalhando no São Paulo, a gente vai viver isso aí. Aí vão comentar, pô, Barolo, o Buta nem chegou, você tá criticando ele. Eu não tô criticando nem o Buta, a culpa não é do Buta. Não é do Buta que pariu, não é. A culpa é de toda essa estrutura que faz um diretor de futebol que não tem lastro nenhum, que nunca trabalhou com isso, que é o Rafinha, e buscar um cara de 29 anos que nunca jogou, que tá sem clube, que tem carreira por times pequenos da Europa e tá sem clube. E a base? Não tem ninguém.
E vai se juntar, vai ser o quarto lateral direito desse elenco que não tem meia, que não tem atacante, que não tem goleiro, que não tem... Então é isso. E aí a gente tem que bater palma. Vamos torcer, vamos esperar para ver se o Buta vai jogar bem, para ver se... gente, é isso. Deixa a sua opinião aí, deixa a sua opinião. Vamos ver. Eu vou passar as informações, que não tem nada fechado, nem com esse zagueiro. São Paulo teria recusado uma oferta de um zagueiro de Cabo Verde também, que é outro de 40 anos e que vinha se encostar aí. Mas eu vou passando as informações para você. Mas para mim o grande problema é esse, a falta de profissionalismo, principalmente na base do São Paulo, que para mim foi abandonado. Recadinho da Golcase pra gente encerrar, meus amigos. Copa do Mundo tá acabando. Você vê que a França voltou pra casa, hein? A França me surpreendeu. A Espanha dominou a França. E como a gente tá anos-luz dessas seleções, né? Imagina jogar Brasil e Espanha. Olha o meio-campo da Espanha. Olha o meio-campo do Brasil. Mas curta a Copa do Mundo, tá acabando. Aproveita os produtos da Golcase. O link tá aí na descrição do vídeo. Você entra direto lá e já você já tem o seu link, o seu desconto. Aproveita, já tá acabando a Copa. Você assiste a final da Copa com um produto legal da Golcase. E para encerrar, um agradecimento ao pessoal do Pix, tá? Tá aqui o nome das pessoas que colaboraram: Leonardo Soares, Gilson Nascimento e Ronaldo Ramos. Muito obrigado. O Pix tá aí se você quiser nos ajudar. Hoje eu estava falando com o Xandão do Favela Tricolor, falando das nossas dificuldades. Ele também é mais um que está enfrentando esses problemas todos da plataforma. Mas vamos em frente, meus amigos. Amanhã temos o nosso vídeo aqui às 8 da noite. Ou no intervalo do jogo, talvez eu gravo. Eu espero acabar o programa da TMC, que amanhã eu faço online também. Espero comemorando uma classificação da Argentina, da Inglaterra, porque eu não vou torcer para a Argentina. Na verdade, eu não estou torcendo para ninguém. Eu só não quero que a Argentina seja campeã. E você? Você vai torcer para alguém? Você está torcendo para alguém? Deixa aí no comentário a seleção que você quer que seja campeã. Fique com Deus. Forte abraço. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.